assumir uma posição arminiana. Então, esse texto fala assim, versículo 11, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, eu vou pular um pedaço, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Dir-me-ás, versículo 19, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade, se Deus faz misericórdia com quem ele quiser, então o homem pode perguntar, mas então de que Deus está se queixando quando alguém rejeita Jesus? Bom, a resposta de Paulo é o seguinte, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Então, esse texto aí, ele coloca a responsabilidade do homem, ele nem fala sobre a responsabilidade do homem, ele fala mais sobre a soberania de Deus. Ele é o oleiro, ele faz com a massa, ele faz o vaso que ele quiser. Então, e Paulo não fica se desculpando por isso, ele fala, não questiona Deus, não é da sua conta isso, os planos que ele tem. Então, é lógico que esses textos, a gente não vai fugir do texto, tem coisas que a gente não entende na Bíblia, nós aceitamos pela fé. Então, você tem essa base, principalmente no livro de Romanos, você tem muita base para esses pensamentos da soberania de Deus. Tem alguns outros textos que falam sobre como que a pessoa vai a Jesus. Você pode checar depois aí no seu pequeno grupo, eu não vou ler agora, mas você pode ver o João capítulo 6, você pode ver João 6, 65, João 6, 37, João 6, 39, João 6, 44, que basicamente fala sobre o livre-arbítrio do Espírito Santo. O livre-arbítrio de Deus de chamar quem Ele quiser, e somente aqueles que Ele chama venham até Ele, e se Ele não chamar, a pessoa não vai, e todos que Ele chama vão para Ele, e os que vão permanecem na fé. Então, o calvinismo está baseado nisso aí. Então, o que a gente faz? Parece muito lógico, apesar de ser desconfortável essa posição. É um texto assim, se você não está acostumado com a posição calvinista, é muito desconfortável você ouvindo assim pela primeira vez essa sequência de pontos aí e com textos justificando. É uma coisa assim que assusta até a pessoa quando ouve pela primeira vez. Na verdade, eu costumo dizer que a maioria das pessoas que se converte com uma certa idade, não aqueles que cresceram na igreja, mas aqueles que se convertem, eles se convertem arminianos. Eu aceitei Jesus pela minha vontade. E depois alguns, estudando a Bíblia, acabam mudando de ideia e se tornando calvinistas. Mas quais são os problemas do calvinismo? Na verdade, não dá tempo de eu explicar os meus problemas, as posições contrárias que eu tenho com relação ao calvinismo. Hoje eu vou falar só de uma. A ideia de que para você ser salvo, você tem que nascer de novo, claro. Mas você nasce de novo antes de ter fé em Jesus Cristo. É isso que se ensina no calvinismo. Eles ensinam que a fé é consequência da salvação e não uma condição para a salvação. Olha só o que diz o John Piper, que é um servo de Deus que eu respeito e que é calvinista, mas ele fala assim: cremos que o novo nascimento é uma criação milagrosa de Deus que habilita uma pessoa que estava morta a receber Cristo e ser salva. Nós não achamos que a fé precede e causa o novo nascimento. Não. A fé é uma evidência de que Deus nos regenerou. Então, a fé não vem antes da salvação. Primeiro você é salvo, depois você tem fé. Então, é como se você fosse salvo contra a sua vontade e sem crer em Deus, e sem crer no Evangelho. Então, você primeiro, para poder crer, você tem que nascer de novo. E aí, uma vez que você nasceu de novo, aquela sua natureza totalmente depravada foi regenerada, foi morta e você nasceu de novo, então aí você está em condições de crer e aí você crê. Tudo bem?
pode fazer lógica na sistemática do calvinismo, mas isso contraria tantos textos bíblicos que acaba sendo muito complicado defender isso daí. Por exemplo, eu vou só citar alguns, Atos 6, de 30 a 31. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro pergunta para Paulo. Paulo não fala para o carcereiro, não faça nada, você não pode fazer nada. Se Deus te regenerar, você vai ser salvo. E aí você vai crer. Não. Paulo entende o pensamento humano. Eu tenho que fazer alguma coisa. Bom, não são obras. Creia. Veja a resposta de Paulo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Primeiro crê, e aí você vai ser salvo. Romanos 10, 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você confessar Jesus, você vai ser salvo. Não é você vai ser salvo e aí então você vai confessar Jesus. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não a fé vem por meio da salvação. Não, a salvação vem por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não é você recebe, você não se torna filho de Deus e depois crê no nome de Jesus. Não, primeiro você crê e depois você é salvo. Então, isso é um dos pontos. É porque, na verdade, o calvinista ele tem essa ideia de que se você está morto nos seus delitos e pecados, então você é morto, você é incapaz de responder ao Evangelho. Mas, na verdade, o morto ali não é um cadáver incapaz de responder a estímulos. Na verdade, eu creio que o Espírito Santo vai tocar naquele cadáver e o cadáver tem a condição de ouvir a voz de Deus e ser salvo. Veja como Jesus fala em João 5, 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então o morto pode ouvir, sim. Ele não precisa nascer de novo antes de ouvir. Ouvir o Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Você já ouviu a voz do Filho de Deus para a vida eterna? Que Deus te abençoe.